de hoje é um tema que a gente estava querendo muito dar para vocês, né? São essas atualizações nos valores da OMS, fazer um breve update, porque é necessário. Então, hoje eu estou somente como moderadora, eu vou apenas relembrar todo mundo rapidinho, eu separei um slidezinho para a gente relembrar os antigos valores da OMS, que até então a gente se baseava no guia de 2010, mas agora nós temos a nova edição de 2020/2021, e algumas coisas mudaram nesses valores, algumas coisas voltaram mais ou menos o que era nas versões mais antigas, mas algumas das modificações eu confesso que eu gostei bastante, achei bem pertinente, achei muito bom o capítulo que entrou de fragmentação de DNA, e a gente sempre precisa se atualizar. E esses eventos é uma oportunidade de nós os fazermos. Então, vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Só um minutinho que eu não estou conseguindo compartilhar a tela, não sei por quê. Cris, você está conseguindo do seu? Eu só ia mostrar os antigos valores. Esse é só um slide, só, mas eu não sei porque o meu Zoom não está habilitando. É que na hora que eu conectei, eu entrei de host, aí passou para mim. Pode compartilhar. Acho que agora dá. Vamos lá. Agora foi. Perfeito. Foi da atualização. Pessoal, peço desculpas, é que o meu Zoom atualizou ontem. Então, aqui a gente pode ver brevemente os antigos valores da OMS. Então, a gente tem a classificação de nomozoospermia, que todos os valores, tanto os macroscópicos como os microscópicos, se encontram dentro dos valores de referência apresentados pelo guia do OMS. Lembrando que a gente pode classificar uma amostra como hipospermia, amostras cujos valores de volume estejam abaixo de 1,5 ml. A astenosospermia, nós classificamos aquela amostra que a motilidade está abaixo dos 32% de espermatozoides móveis progressivos dentro daquela amostra analisada. Ao passo que vamos classificar a amostra como necrosospermia, utilizando-se o teste de vitalidade, verificando que menos que 58% dos espermatozoides estão vivos. Vamos classificar, quanto à oligosospermia, a concentração de espermatozoides presentes na amostra, quando ele estiver abaixo de 15 milhões de espermatozoides por ml, lembrando que nós temos vários graus de severidade dentro da oligosospermia, e o termo de criptosospermia ou azospermia, nós vamos utilizar somente após a centrifugação dessa amostra, podendo-se utilizar a criptosospermia quando encontramos poucos espermatozoides presentes nessa amostra, pós-centrifugação, e a azospermia quando não são encontrados espermatozoides presentes nessa amostra após a centrifugação. A leucocitospermia, a gente vai proceder primeiro com um teste da peroxidase, podendo ser o leucoscreen, teste de entities, para estar verificando se aquele número acima de 1 milhão de células por ml, desculpem, células redondas encontradas na amostra, se for superior a 1 milhão, nós procedemos com esses testes para verificar se essas células são, de fato, leucócitos. Se forem, nós encontramos mais que 1 milhão, podemos classificar como uma amostra com leucocitospermia. E a teratosospermia, nós vamos nos referir às alterações na morfologia dos espermatozoides. Quando nós não encontrarmos 4% de espermatozoides normais na amostra, vamos classificá-la como teratosospermia. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cris, que a gente vai estar passando as atualizações, que esses valores eles modificaram-se um pouquinho, e a gente vai estar debatendo disso, pessoal. Então, Cris, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu vou dar um enfoque, né, para análise seminal. Tem que abrir o áudio, Cris. Não tá? Ué, não tá escutando? Foi, Boa perfeito. noite. Boa noite, pessoal. Eu vou dar um enfoque aqui para os parâmetros da análise seminal, fiz um apanhadinho do que eu
do que eu julguei ser importante. Vocês estão vendo meus slides? Tá tudo certo, João? Sim, Cris, perfeito. Só não está no módulo tela cheia. Tranquilo. Já agora foi? Foi, João? Não, ainda está no PowerPoint. Não, mas encheu a tela? Ainda não. Essa atualização, ele mudou umas coisinhas, tá mais chatinho de compartilhar. É só mudar a janela. Pronto, agora Perfeito, tá, né? foi, perfeito. Então, pessoal, para quem ainda não viu a carinha da sexta edição, né? A quinta era, tinha a capa laranja, a sexta edição tem essa capa roxa. Ela fica disponível no site da OMS, ela fica para download free. É só digitar lá o nome do manual e ele fica disponível para consulta, e eu sugiro aí dar uma lida na íntegra do seu manual. Aqui. Eu acho que sempre vale a pena lembrar, né, que os valores de referência, eles são baseados no grupo amostral de homens que tiveram o time to pregnancy menor que 1 ano. Então, são homens que conseguiram engravidar sua parceira dentro de 1 ano, eles são considerados como casais férteis, né? Então, os valores de referência são baseados nesse grupo amostral. E o manual precisa ficar bem claro que o objetivo dele é a orientação, né? Ele é guiar as condutas, ele não serve para você seguir os valores e fechar aí um diagnóstico de infertilidade masculina. Então, ele serve para orientar a avaliação da função reprodutiva masculina e da patência do trato genital. Também ele serve para orientar o monitoramento das respostas aos tratamentos, interpretação do potencial de fertilidade masculina para os tratamentos de reprodução assistida, desculpa aqui o erro de grafia. E ele também serve para orientar a avaliação da eficácia de contracepções masculinas. Então, começando aqui por uma atualização, né, pela concentração, não houve alterações na coleta, no preparo ali do material, isso não teve nenhuma alteração, os valores de abstinência sexual, eles se mantiveram, condutas e orientações do paciente para coleta também. E aí, começamos pela concentração, que vale a pena lembrar que reflete a patência dos ductos pós-testicular, a eficácia da contratura muscular envolvida ali para o esvaziamento do epidídimo e dos canais deferentes, que vai promover o transporte do ejaculado através da uretra. E aí a eficiência erétil e da ejaculação do líquido seminal. E aí a concentração passa de 15 milhões para 16 milhões. Então, a última edição, a concentração era considerada 15 milhões por ml de ejaculado, e na sexta passa aí para 16 milhões. Depois a gente tem o volume, que reflete a atividade secretória da glândula e da contratura muscular, que também está envolvida ali no esvaziamento de cada glândula, em resposta aos estímulos nervosos que antecedem a ejaculação. E aí o volume ele foi ajustado de 1,5 para 1,4, que parece pouco, mas ao final a gente vai ver aí os coeficientes de variação. Uma das principais críticas na quinta edição foi que a gente não tinha aí alguns países inclusos no estudo. E aí, nessa edição, eles pegaram alguns artigos de vários países aí, e aí eles analisaram e acrescentaram aí, fizeram as considerações quando foram aí fazer essa atualização, e também reuniram aí especialistas de 43 países diferentes para ver se conseguia aí reduzir esse viés. E a gente segue ainda aí sem a inclusão do grupo, qualquer grupo amostral da América Latina. Aí esses são os valores de referência atuais, né? A gente geralmente sempre considera o percentil 5, então a gente considera que esses valores de referência, então, como eu disse, no volume ele passou de 1,5 para 1,4, e a concentração passou de 15 para 16.
Outras alterações que a gente teve foi no total aqui do número de espermatozoides, né, que passou ali de 40 para 39, e o total de motilidade, que passou de 40 para 42%. A gente teve aí um passinho para trás na diferenciação e classificação da motilidade, a gente vai ver nos próximos slides, uma reduçãozinha no teste de vitalidade, né, passou de 58 para 54, e a morfologia estrita de Kruger ainda se manteve nos 4%. A novidade é que o pessoal está discutindo bastante esse intervalo de confiança, que é onde a gente tem um valor mínimo e um valor máximo aqui a ser considerado, e aí está causando algumas discussões, e aí a gente traz isso ao final para a gente discutir. Quando a gente fala de percentil 5, né, eu vi alguns grupos falando, você vai ter que ajustar a sua população do seu centro de acordo com o percentil que ele se encontra. Na verdade, o percentil 5 a gente segue aí em todos os trabalhos científicos, isso parte do teorema central, limite central, né? O que é isso? A gente considera uma população normal, e essa distribuição dessa população normal tende a formar essa curvinha aqui, que tem a base, aí ela faz um pico na média e depois ela desce de novo. E esse percentil 5 é quando a população ela começa a apresentar anormalidades. Então, geralmente, a gente baseia os nossos valores, os nossos estudos nesse percentil 5 aqui, e até onde a gente tem aí a adoção do P aí nos estudos científicos que vocês encontram nos trabalhos. Então, o percentil 5, ele parte desse teorema limite central. Aí o passinho para trás que eu citei, né, a gente estava acostumado aí já com os progressivos rápidos, os não progressivos e os imóveis, e aí nessa nova edição ele traz de novo aí os móveis progressivos rápidos, que era o antigo A, os móveis progressivos lentos, que é o antigo B, e os móveis não progressivos, que é o antigo C, e os imóveis que se mantêm, que era o antigo D. Então, a gente traz aí um passinho para trás e retoma aí essa nova classificação da motilidade. A justificativa é que essa diferenciação dos progressivos rápidos e lentos podem trazer alguma diferença, principalmente na inseminação intrauterina. Essa diferenciação seria importante, principalmente aí para a FIV clássica e para a inseminação intrauterina. Ele traz também aí a descrição da velocidade de deslocamento desses espermatozoides, adaptado para o sistema eletrônico, né, de leitura dessas motilidades. Então, ele traz aqui maior ou igual a 25 micrômetros por segundo para a progressão rápida, de 5 a 25 para a progressiva lenta, e o não progressivo menor que 5 milissegundos aí, micrômetros por segundo para não progressivo. Então, ele traz essa atualização, uma coisa que ele traz em todas as sessões de uma forma muito expressiva é a gestão da qualidade, talvez aí para a gente ter uma melhor uniformidade, né, na leitura e na interpretação desse manual. Isso eu achei bastante interessante, essa gestão da qualidade. E a motilidade aqui também, ela passa aqui para 40%, para se fazer aí a recomendação do teste de vitalidade, que caiu para 54%. Aí ele traz algumas notas bem bacanas durante aí a leitura do manual, e aí ele incentiva a fazer esse teste da vitalidade, dizendo a importância que espermatozoide sem movimento de cauda, ou que ele pode ter um aumento exagerado de móveis na amostra, pode representar aí um defeito estrutural da cauda, representando aí uma patologia de epidídimo ou uma reação imunológica causada por algum tipo de infecção. Então, ele ressalta a importância do teste de vitalidade, eu vejo que muitos locais não executam, e ele faz essa observação aí dessa importância. E durante todo o manual, ele faz recomendações técnicas para que você tenha a melhor eficácia dos testes. Então, por exemplo, para fazer o teste de motilidade, ele fala, olha, não faça
Na verdade, ele desincentiva o uso da mácula, que ele fala que a altura da mácula não é o suficiente para deixar os espermatozoides se moverem de forma eficiente. Ele recomenda que essa leitura seja feita entre lâmina e lamínula, por conta da altura e do volume, e ele fala que o volume utilizado é muito importante, que tem que ser maior que 20 microlitros. A gente tem algumas críticas aí por conta da dinâmica dentro do laboratório, mas são recomendações que eles descrevem que poderia impactar aí na interpretação e no resultado. Ele traz uma forma mais explicadinha como que a gente vai fazer a análise morfológica, né? Então, isso também eu achei bem bacana, porque o critério de Kruger é uma exigência que a gente tem aí nas análises, mas a gente tem aí na prática, a gente não vê clinicamente sendo tão aproveitado. Então, ele traz aí algumas observações que eu acho que vai ter um melhor aproveitamento clínico. Hoje, acho que a maioria faz aí só uma leitura de cabeça, peça e cauda, e aí ele traz aí nessa leitura, nessa análise morfológica, a avaliação da gota intracitoplasmática, que poderia representar a maturidade desses espermatozoides, aí representando aí o processo de espermiação. Outra coisa que ele traz como nota é não contar os pinheads, ou seja, os espermatozoides com ausência de cabeça, né, ou com a cabeça reduzida, dentro dessa contagem de morfologia. Ele fala assim, olha, o pinhead não tem cabeça, né, entre aspas, não tem conteúdo genético, então você não conta dentro dessa análise morfológica. Então, pinhead e cabeça sem cauda, você pode reportar quando acima de 45%, mas como você vai reportar se você não está contando essas células? Então, ele faz essa nota que para cada 5 células contadas, se você observar um pinhead ou uma cabeça sem cauda, você pode contar aí como esses 45% e reportar, porque aí também poderia representar aí um defeito estrutural e também aí algum problema no epidídimo. Então, reportar e contar essa gota intracitoplasmática também eu achei bem bacana, porque poderia representar aí algo, na verdade, reproduzir, né, essa função aí da espermiação durante a espermatogênese. Como sempre, ele recomenda sempre fazer qualquer tipo de contagem celular em 200 células, né? Isso aí vem, acho que durante todas as edições, aí vale a pena sempre reforçar isso. A régua de análise morfológica segue a mesma, e as mesmas lâminas para treino, ele traz bastante lâmina para fazer controle de qualidade. E o Kruger, aí o famoso Kruger que a gente tem, com as mesmas medidas, de 2,5 a 3,5 micrômetros de largura de cabeça, de 5 a 6 micrômetros de altura, a peça intermediária, a cauda, né? E ele fala também do finalzinho da cauda, só que a gente não consegue avaliar pela metodologia de microscopia óptica. O intervalo de confiança na análise de Kruger, ela segue bem estreita, de 3,9% a 4%, e aí ele traz esse fluxograma para fazer a análise morfológica, que eu achei bem bacana. Para mim, eu mudei até meu padrão de leitura, porque ele recomenda sempre começar pela cauda, porque ele traz aí uns índices de teratosospermia para adicionar a interpretação da morfologia de Kruger. Então, ele fala, quando você for fazer a avaliação do espermatozoide, você vai começar pela cauda. Observou defeito de cauda, anota isso dentro lá da contagem de 200 células, e se tiver mais algum defeito, você segue computando esse defeito para a gente ter um índice de teratosospermia. Depois, a segunda estrutura é a peça, e por último, a gota intracitoplasmática, e por último, a cabeça. Por quê? Porque a gente tem uma tendência para sempre avaliar a cabeça primeiro, então, às vezes, a gente acaba reportando
maior defeitos de cabeça e acaba esquecendo de avaliar as outras estruturas do espermatozoide. Então, esse fluxograma também vem para acrescentar bastante aí na análise estrita aí de Kruger. Desde que veio o manual, eu procurei seguir esse fluxograma e realmente, para mim, mudou um padrão de leitura. E aí, para mim, o que tem de bastante novidade é esses índices aí de teratosospermia que vem para acrescentar o Kruger, né? O Kruger, ele é sempre bastante discutido, a gente tem observado aí, aparentemente, né, a gente tem uma tendência à redução no valor aí de leitura médio do Kruger. Eu cheguei até a fazer um levantamento médio, a gente realmente tem uma média aí de 3% de leitura, só que a gente já da reprodução assistida, então a gente tem o viés de sempre avaliar uma população que está buscando aí a medicina reprodutiva. Então, talvez a gente melhoraria um pouco esse conceito se a gente avaliasse um ambulatório que não fosse de fertilidade, por exemplo. Mas o que esse índice de teratosospermia traz para a gente de novidade, né? A gente sempre perguntava, o que é mais importante, a cabeça, a peça ou a cauda? Na verdade, tudo é importante, né? Porque a cabeça, ela carrega o material genético, a peça é o que tem as mitocôndrias e dá energia, e a cauda é onde a gente tem aí os microtúbulos que vão guiar o espermatozoide até o objetivo dele, que seria o oócito. Então, na verdade, todas as estruturas são importantes, é difícil você falar qual seria mais importante. E aí, esse índice, eu escolhi esse índice de teratosospermia, que ele é o mais fácil de adotar dentro de um laboratório, e eu acho que acrescentaria bastante aí na interpretação da análise morfológica. Então, em uma célula, ela pode representar até 4 defeitos, né? Então, aqui ele traz aqui no estudo. Então, por exemplo, um espermatozoide, ele poderia ter até 4 defeitos. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu não peguei essa tabela. Mas, enfim, ele pode ter mais de um defeito na cabeça, ele pode ter defeito na peça, ele pode ter mais cauda enrolada ou cauda dupla, então ele pode ter vários defeitos no mesmo espermatozoide. E esse índice, ele traz em relação ao número de espermatozoides anormais. Os outros índices, por exemplo, o SDI, ele traz em cima de todos os espermatozoides analisados. E o MAI traz em cima também de todos os espermatozoides analisados e os defeitos. Então, o índice de teratosospermia ele traz sobre todos os espermatozoides anormais e ele seria mais fácil de calcular dentro do laboratório, né? E aí, você colocando ali numa plotagem, num gráfico de plotagem, a gente chega nesse índice de 1,26. Então, os casais férteis, aqui eu coloquei casais férteis, mas aí leiam-se os casais que conseguem atingir a gravidez com menos de 1 ano, teriam esse índice de teratosospermia acima de 1,26. Então, isso agregaria um valor a mais de Kruger, né? Porque às vezes as pessoas dizem, teoricamente, para que serviria o Kruger? Acima de 4%, você poderia classificar essa morfologia como normal, e esse paciente, se tivesse que vir a fazer um tratamento de fertilidade, ele poderia ser submetido a um coito programado, a uma inseminação intrauterina, ou uma FIV clássica. E abaixo de 4%, esse paciente teria que ir para a ICSI. E na prática, a gente não observa isso de uma forma reprodutiva, né? Às vezes você tem aí uma morfologia estrita de Kruger abaixo desse índice, e no ejaculado total, esse índice não iria afetar o potencial aí, a capacitação fértil desse paciente. Então, esse índice, juntamente com outros parâmetros, poderia orientar aí de uma forma melhor dentro da análise do espermograma.
Eu trouxe aqui um exemplo de alguns parâmetros, por exemplo, aqui seria um espermograma aparentemente com os parâmetros normais, né? E aí uma morfologia estrita de Kruger de 1%, né? Então seria uma teratospermia. E aí a gente consideraria esses 99 espermatozoides anormais, e aí aqui a gente contou 24 defeitos, além desses 99 defeitos. E a gente teria um índice de 1,23 em 100 células. Isso aqui seria um índice de teratospermia dentro da normalidade, né, do valor de referência, e representaria 24.255 espermatozoides móveis progressivos normais, né? Então, isso eu acho que vem agregar aí dentro da análise morfológica. Aqui, por exemplo, seria uns parâmetros com viscosidade presente, né, esse laudo aqui apresenta aglutinação, que representaria a presença de anticorpos anti-espermatozoide, e 2% de Kruger. E aí, você tendo a análise desses parâmetros aqui, seria a paciente que jamais seria indicado, por exemplo, numa inseminação intrauterina, né? E aí, quando você vai fazer o índice de teratospermia, você teria 98 espermatozoides anormais, que a gente poderia contar como 98 defeitos, e fora isso, a gente observou mais 51 tipos de defeito dentro dessas 100 células. Então, aqui eu teria um índice de teratospermia de 1,49, que estaria agregando esses 2% ao critério estrito de Kruger. Então, realmente, a gente teria bastante espermatozoides com defeito, porém, a gente tem aqui 4.900.000 espermatozoides móveis progressivos. Ou seja, realmente a gente precisa da avaliação de todos os parâmetros para que o clínico possa aí tomar alguma conduta dentro aí da prática clínica. Pri, só um minutinho, a Jamile levantou a mão, acho que vai ter que fazer alguma pergunta. Eu não consigo ver, Jo, vai modulando para mim. Oi, então, os parâmetros seminais, assim, da macroscópico mudou só o volume, certo? Mudou bem pouquinho, assim, tem uma alteração bem sutil. Isso, agora no microscópio, assim, microscopicamente, como é que ficaram as concentrações de células redondas e leucocitárias? Tá a mesma coisa, por isso que eu não citei, não houve alteração. Ah, ok. Tá bom? Manteve a mesma coisa, 1 milhão de células por ml de ejaculado. Certo. Tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês observarem as alterações, né? A abstinência, ela seguiu a mesma, o volume de 1,5 para 1,4, a concentração de 15 para 16. Os móveis progressivos, eles eram 32%, né? Aqui é progressivos totais, tá? Aqui passa para, é só móveis progressivos, de 32 para 30. Os totais, eles passaram para 40%. Aqui ele traz algumas sugestões de não progressivos e imóveis, e o Kruger, ele se manteve. Realmente, o que trouxe diferença foi esses intervalos de confiança. E aí, só para fazer algumas considerações, né? Então, a avaliação seminal de uma amostra, ela não vai determinar o estado reprodutivo de um homem, então ele não vai fechar o diagnóstico de fator masculino, mas ela é suficiente para estabelecer as próximas condutas na investigação da infertilidade. Sempre o recomendado é que se repita esse exame, né, em tempos aí recomendado pelo clínico. Então, repetir essas avaliações de 2 a 3 amostras. Sempre vale a pena lembrar que o ejaculado, ele é uma mistura heterogênea que ocorre aí ao longo do trajeto, desde a formação dos espermatozoides, passando ali pelo armazenamento no epidídimo, e aí ele vai sendo emulsionado por vários fluidos prostáticos, das glândulas seminais, né? E lembrar que cerca de 90% desse volume ele é composto aí pelas glândulas acessórias. Então, o líquido seminal, ele é uma mistura aí
de secreções. Então, cada parte da parâmetro aí da avaliação seminal poderia estar representando aí alguma estrutura do sistema reprodutor masculino. A avaliação clínica andrológica da infertilidade masculina, ela sempre vai ser realizada através de um todo. Então, é preciso considerar o histórico do paciente, o exame físico, urológico, endocrinológico, e a análise seminal, ela é um plus aí dentro dessa avaliação aí do paciente, né? Então, as pessoas têm polemizado tanto aí essas atualizações, mas, na verdade, ela só tem efeito se ela for considerada dentro de todo esse contexto. Então, ela não fecha diagnóstico, né? Ela não representa o potencial de fertilidade masculina, ele serve aí só para orientar mesmo os próximos passos. Outra coisa que o manual traz é que os testes de função espermática, né, eles não são muito frequentes, aí alguns testes também não foram mencionados mais, como o... esqueci, desculpa. Aquele exame que fazia fazer o ejaculado. Não, que fazia o ejaculado na clínica e depois ia ver a compatibilidade de muco e velocidade, essas coisas não foram mais citadas nos manuais. E, de novo, né, o manual ele traz aí bastante o incentivo à gestão da qualidade durante todo o passo, desde a coleta ali, a orientação do paciente até as técnicas. Outra coisa que a Jo falou, eu foquei mais na análise seminal pelo tempo. Ele traz aí passo a passo de todos os testes de fragmentação de DNA, até proposta aí de valores de referência, mas eu acho que a gestão da qualidade foi o ponto forte nesse manual. Durante toda a elaboração e validação dos protocolos técnicos, ele faz todo o passo a passo de validações intraoperador, intralaboratorial. Eu acho que isso aumenta a eficácia, eficiência e efetividade dos processos. Para os processamentos seminais, ele trouxe nada de novo, segue aí de técnica, segue os mesmos padrões, assim como os testes ali de imunologia também seguiram os mesmos, acho que não tem nenhuma atualização. E aí o que eu queria trazer aqui para o fórum será que realmente é verdade absoluta que está ocorrendo uma redução no potencial de fertilidade masculina? Esse aqui segue aqui nos meus slides. E o quão elevamos o rigor para avaliar os parâmetros seminais, né? Acho que dentro do laboratório, os andrologistas eles se especializaram de uma forma muito contundente, então, quanto elevou-se o critério e o rigor para avaliar todos os critérios dos exames de andrologia. Será que é por isso que realmente a gente não tem observado essa redução do potencial de fertilidade? E esse rigor, o quão reflete sobre a clínica, né? Às vezes dá a impressão que a gente faz aí a avaliação e os clínicos buscam só espermatozoides móveis progressivos. E aí, será que realmente cada centro deve ter seu valor de referência baseado na sua média populacional atendida? E eu gostaria de saber da opinião de vocês e trazer esses pontos para a gente discutir. E aí, pessoal? Cris, eu vi que o Fernando está presente. Fernando, quer comentar alguma coisa? Não sei se ele ainda está. Acho que ele já saiu. Não, tá sim. Fernando? O Fernando Guimarães. Bom, pessoal, acho que conforme a Cris falou, para a gente também começar a elevar a qualidade dos laboratórios, e eu acho que para futuros estudos se torna muito interessante porque teremos análises com mais replicabilidade.
E assim como a gente tem uma análise mais homogênea no laboratório de FIV, também é interessante trazer isso para os laboratórios de andrologia, para a gente estar comparando esses resultados nas possíveis técnicas até de fragmentação de DNA, de tratamento de paciente. Então, essa replicabilidade e homogeneicidade entre os resultados e dados das clínicas é muito importante. E eu acharia muito legal se a gente tivesse, igual tem na Rede Lara, na andrologia, né? A andrologia se unindo para estar comparando os resultados da nossa população latino-americana para a gente ver se tem alguma diferença para as demais populações mundiais. Eu acho que seria também muito importante. Então, Ju, eu li bastante sobre essa reivindicação, né? Não tem nenhum latino-americano. E aí eu levantei bastante artigo referente a influências culturais, demográficas, de alimentação, qualidade de vida, e influencia em parâmetros pouco clínicos, né? Assim, não que represente alguma coisa realmente de valor no potencial de fertilidade masculina. E aí, quando eu fui avaliar realmente esse percentil 5, eu acho que a gente tem uma tendência para o limite inferior desses parâmetros, mas eu acho que a gente cabe dentro dessa referência, né? Posso estar enganada, mas eu fui sempre uma que critiquei bastante e sempre questionei, será que a gente cabe dentro desses valores de referência proposto? Mas, lendo esse manual inteiro, assim, pelo menos eu achei muito, que coube muito, parece que eles escutaram bastante todas as reivindicações. Antes de publicar esse manual, ele deixou aberto para consulta pública, e eu acredito que bastante, que ele conseguiu trazer para a prática algumas dificuldades que a gente tinha aí no dia a dia. Foi o que eu disse, aparentemente parece que você faz avaliação seminal e realmente o clínico só quer saber se tem espermatozoide móvel progressivo, né? O quanto isso realmente representa para a clínica. Até tem, o doutor Tiago está aqui, ele é uro, quer falar alguma coisa, Tiago? Oi, Cris, o Thiago não está. Não está? Eu achei não que tá. Mas eu vou só fazer um comentário a questão de trazer para a clínica. É que eu acho que ainda... Como não estou aqui? Eu estou aqui, sim. Olha só! Complô. Não, eu ia comentar que a questão de trazer para a clínica é como melhorar isso, né? Eu acho que ainda é muito limitada para a gente, assim. Tudo bem, os valores a gente consegue... Tu consegue ter uma ideia, mas assim, o que fazer com isso depois, sabe? Sem ter que ir para ICSI ou para... Eu acho que isso que carece da andrologia, sabe? Formas de tu melhorar muito isso. Então, Não, foi que eu acho que isso que dificulta, eu acho, trazer para a clínica, né? Porque é complicado, assim, às vezes tu fica com a mão amarrada, não tem muito que... Tem que partir para ICSI, então... Só um comentário com a questão, minha revolta da limitação um pouco que a gente tem, assim. Com certeza. E o que eu achei legal também, que a Cris pontuou, principalmente na análise morfológica, a gente também analisar de uma maneira mais acurada a cauda, a peça intermediária, depois a cabeça, porque até o tipo de dano, dependendo da localização dele dentro do espermatozoide, ele pode predizer se aquela ação citotóxica ou até uma alteração genética, ela pode ter ocorrido no epidídimo, pode ter ocorrido no testículo, e está auxiliando o tratamento até mais para frente, para quem sabe, vamos partir para uma punção testicular, uma microtese, porque o dano se localizou no epidídimo, ou então tratar com antioxidante. Então, também acho legal essa parte da gente estar avaliando separadamente as diferentes partes do espermatozoide e estar avaliando esse possível dano com mais cuidado em busca de um tratamento melhor para o paciente.
A Crislane trouxe aqui, é isso mesmo. Gente, aquele teste que eu não lembrei o nome, chama teste pós-coito mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma colocação? A Cris comentou sobre a situação de a gente, os clínicos, basicamente, eles se atêm muito à situação da normalidade, né? Então, pela minha experiência, a gente dá muito mais importância aos espermatozoides que são, obviamente, morfologicamente normais e que são mais progressivos. Então, essa análise essa análise mais completa do espermograma, eu não sei até que ponto a gente tem um prognóstico clínico disso. Não sei se eu me fiz entender, mas, por exemplo, a gente tem um paciente que tem uma morfologia normal e tem uma motilidade normal, não se detém muito aos aspectos do espermatozoide que é alterado. Então, toda essa análise que é difícil para o embriologista fazer do espermatozoide que está alterado, alteração de cabeça, cauda, peça intermediária, eu não sei qual é o valor clínico que a gente tem desse tipo de alteração. Hoje, eu acho que está se engatinhando ainda muito para, daqui a pouco, essas alterações morfológicas do espermatozoide serem mais... se dá mais atenção a isso para, daqui a pouco, descobrir uma possível causa da infertilidade masculina. Por isso, quando eu vejo o pessoal discutindo, é morfologia, né? Ai, que nego não sabe fazer, cabeça redonda, né? Gente, mas clinicamente isso não tem importância, não sei porque vocês estão se concentrando energia nisso, né? Exceto para a globosospermia, que é uma causa genética, ou agora ele traz aí esse spinhead, ou só cabeça, né? Eu mesma, quando fui treinada a fazer morfologia, eu fui treinada a ignorar as cabeças soltas. Ele traz, olha, só cauda ou só cabeça, isso pode ser aí um defeito de flagelo, pode ser um problema genético, pode ser um defeito no epidídimo. Ok, então tem aí uma importância clínica. Aí acho que sim, serve você concentrar esforços e energia nessa avaliação. Outra coisa que ele trouxe é essa gota intracitoplasmática, que realmente pode, igual hematologia, sabe? Ver que ele não está dando conta ali da produção, ele começa a liberar espermatozoide antes de maturar. Então, ele pode ter aí algum problema ali na espermiação, pode ser ali um defeito estrutural, enfim, ou um problema realmente no epidídimo. Então, são coisas que a gente... Por isso que eu trouxe aquelas considerações, que às vezes a gente gasta energia ali em alguns parâmetros que o clínico não vai aproveitar. Eu acho que os embriologistas precisam concentrar esforços no que a gente está passando de informação, né? A gente fica ali competindo vaidade para quem faz o melhor espermograma, e o espermograma, ele só é um passinho ali para o clínico olhar o exame e tomar a próxima conduta. Ele não fecha diagnóstico, ele não representa o potencial de fertilidade do paciente, né? E foi que, assim, uma coisa é você ter 2% de Kruger, por isso que eu trouxe aqueles valores, né? 2% de Kruger numa amostra de 100 mil e 2% de Kruger numa amostra ali de 10 milhões. Então, clinicamente, óbvio que tem diferença, né? Então, até é uma coisa que eu discuti no grupo, às vezes a gente fala em porcentagem, mas às vezes para o clínico tem mais valor a gente liberar, sei lá, um valor absoluto. Ou seja, quanto que a gente tem daquilo no ejaculado total. Eu acho que clinicamente tem mais representatividade, né? Eu acho que não adianta você ficar discutindo, qual é o valor de referência, qual que é o valor... Eu acho que foi o que eu falei, dentro ali da estatística, isso já foi comprovado N vezes, que aquele percentil 5 cabe dentro da distribuição de uma população normal, e aquele valor que a gente pode seguir. A gente tem uma tendência para reduzir esses valores? Temos, porque nós estamos cada vez mais especializados, cada vez a gente tem mais tecnologia, e a gente tem esse rigor aí nos critérios de avaliação, né?
Então, quando você lê todo o manual ali, ele fala, olha, Cris, se você vê 3 vacúolos, você pode considerar um Kruger. Se você vê 2/3 de gota intracitoplasmática, você pode considerar normal. Ele traz essas considerações que a gente pode considerar normal. Agora, você acha que eu, Cristina, biomédica, vou considerar um espermatozoide normal vendo vacúolo? Óbvio que não, vou colocar lá, defeito de cabeça. E a gente segue fazendo isso, né? A gente tem esse consenso estrito aí de avaliar o Kruger, tanto que ele fala, olha, para quem põe o Kruger ali na régua, eu acho que isso já caiu por água abaixo, o importante é o formato. Se você tem espermatozoide oval, você considera como espermatozoide normal. Ele descreve isso nesse manual, para quem teve lá o pulso firme de ler todo o manual, ele descreve, fala, olha, não é mais importante você botar o espermatozoide na régua, o importante é você ver o formato dele. Então, eu acho que sim, eu recomendo vocês lerem toda essa nova atualização. Eu encontrei bastante resposta para o que eu tinha de dificuldade no dia a dia, e eu acho que agora a gente pode fazer algumas avaliações de uma forma mais leve, eu acho, com menos rigor, sabe? Com mais representatividade clinicamente. Porque que eu falei, às vezes eu tinha a impressão que você vai para o laboratório de andrologia e é o que o Thiago falou. O clínico quer saber se desses que tem, eles se mexem, e se desses que se mexem são progressivos. E olhe lá, né? Porque é o que a Carol falou, porque eu acho que 95% dos centros só faz ICSI, não faz nem mais FIV. Inseminação, então, é um centro ou outro que trabalha com pacote comercial, e aí faz 3 inseminação, depois vai para isso. Então, pessoal, mais alguma consideração? Olá. Oi, Fê, Oi, tudo Fernanda, bom? tudo bom? Cris, adorei a aula, viu? Vai ficar gravado, não vai? Vai ficar gravado. Ótimo. Não, porque tem alguns pontinhos ali que eu queria... Eu estava na rua aqui, por isso que eu não estava podendo falar. Não, na verdade, acho que as considerações que foram feitas foram ótimas. Eu não tenho muito, assim, apenas a agregar alguma situação a mais. Assim, a gente acho que o caminho é a gente olhar mais para a infertilidade masculina. Acho que está sendo esse caminho de um tempinho para cá. Talvez a gente ainda, como o Tiago disse, né? Talvez a gente ainda esteja engatinhando nisso, acredito que sim. A gente vê tantos trabalhos falando de fragmentação de DNA, por exemplo, com tantos dados conflitantes, né? Tantos dados controversos ainda, né? Mas que eu acho que a tendência é a gente continuar batalhando para a gente ter uma situação mais homogênea, né? Na avaliação dessa infertilidade. A coisa ainda, eu percebo as coisas ainda um pouco dispersas. E o olhar, é o que você estava falando agora, né? O médico quer saber se está móvel, né? Alguns clínicos querem saber se está móvel, se não está. Ah, beleza. Às vezes não está beleza, tem mais coisa para ver, né? E às vezes pergunta assim, como eu escuto muito isso assim, ó. E aí, como estavam os óvulos? Sabe? Como estavam os óvulos? Eu não escuto assim, e aí, como estavam os espermatozoides? Basicamente, escuto muito pouco isso, né? Então, mas eu acho que a tendência agora é a gente focar também nessa parte masculina, que é importante, né, cara? Pelo menos a gente tem percebido isso, né? Na própria pele, dentro do laboratório, né? Essa é uma consideração que eu acho importante, a gente vivenciar mais a parte de andrologia, não deixar cair essa peteca, sabe? Continuar dando o aporte que é necessário. É uma coisa muito evidente a tempo de abstinência, né, Fê? A gente fazia tanta questão dos 2, 7 dias e já tem centro pedindo 1 dia de abstinência aí para diminuir a fragmentação Acho de que como DNA. no final das contas a gente acaba escolhendo o espermatozoide, né? Como a maioria das clínicas fazem só isso, a gente acaba não ligando, porque no final das contas, vou chegar lá e vou escolher o melhor dentre esses outros tantos, né? A gente acaba não dando o valor necessário. É isso mesmo, Maria.
Não, essa é até uma questão que eu estou trazendo para vocês, né? Às vezes eu vejo o povo aí discutindo, gastando tanta energia, e o valor de referência. Eu acho que a gente tem que gastar energia porque realmente traz aí de resultado final, que é nossa gravidez, nosso bebê em casa. E eu acho que um olhar melhor para a andrologia, eu acho que é reduzir as perdas gestacionais. Perfeito. Perfeito, Cris. É isso mesmo, e está promovendo melhoras na nossa seleção do espermatozoide, né? Como selecionar o melhor. Eu acho que esse ficou o grande desafio, né? A corrida do Eldorado, como selecionar o melhor espermatozoide, porque a gente viu, os 4% estão ok, dentro desses 4% eu tenho fragmentação de DNA, como eu vou escolher o que não tenha DNA fragmentado, que está se estudando, está se comprovando que isso pode refletir, mesmo com o ócito que seja um pouco mais maduro, que ele não vai ser competente para corrigir aqueles erros espermáticos, e aí vai adiantar muita coisa ser um ócito muito bonitinho, se ele é um pouco mais maduro e não tem competência para corrigir, né, esse erro espermático. Então, está só começando, e eu acho que tem um super valor esse novo guia do OMS. Temos que estudá-lo a fundo e debater, que é o que a gente está fazendo, que é importante também para estar melhorando os resultados lá na frente, que o que a gente quer é o bebê em casa, né? É que, tecnicamente, Jo, assim, quando, por exemplo, mesmo na placa de X, a gente acaba promovendo uma microfluídica e, indiretamente, a gente seleciona o espermatozoide com menos fragmentação. Então, assim, talvez isso seria mais científico e, na prática, a gente realmente faz menos, né? Então, quando a gente vai preparar ali a plaquinha de X, aquelas pessoas que arrasta a gotinha e coloca o sêmen lá no cantinho para que o espermatozoide ele venha se deslocando e venha para a borda, porque isso é fisiológico, isso já é uma microfluídica e a gente já é um jeito de você selecionar o espermatozoide fisiologicamente capacitado. Então, as coisas são muito bonitas na teoria, mas na prática a gente não tem muita aplicação, né? É o que a gente faz no dia a dia. Essas teorias servem para a gente melhorar os resultados, como eu disse, por exemplo, uma coisa muito simples, que é a abstinência sexual, e a gente vai se modulando aí. Mas a gente precisa se concentrar também no que é prático, no que a gente realmente pratica todos os dias. Mais alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Tem uma pergunta, sim, da doutora Rose. O resultado do espermograma pode causar um impacto negativo na vida de alguns homens? Existem aqueles que entendem que não ocorre alteração. É um comentário, na verdade, né, doutora Rose? Você quer falar um pouquinho disso? De como o resultado negativo pode refletir para o paciente? Tchau, Pedro. Boa noite. A gente não pode esquecer que a gente segue aí numa sociedade em evolução, né, Jo? Eu já tive casal que virou para a gente e falou, olha, era fator masculino, ele falou, minha família está vindo, vocês vão falar que o problema não é meu, o problema é da minha esposa. E sim, eu já vi marido não aceitar que o fator é masculino, e aí ele pede para investigar melhor a esposa. E esse é um comentário que a doutora Rose traz, que são coisas que a gente encontra aí no dia a dia. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Cris, muito obrigada pela excelente aula. E, pessoal, o vídeo vai ficar gravado, ele vai subir para o nosso canal no YouTube. Aí vocês podem estar assistindo quando quiserem, quantas vezes quiserem. Se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho, que sempre quando tiver novidade postada lá para vocês, vocês vão estar sendo avisados pelo e-mail. Então, boa noite, muito, muito obrigada a todos. E Cris. Oi. Oi, eu tenho dúvida em relação a esse grupo de estudo que eu gostaria de entrar. Será que está aberto? Vocês vão entrar agora em recesso? Como é?
Ô, Jamile, isso aí é um projeto particular meu, depois você pede para a Bárbara te orientar direitinho, não tem muita ligação com o Sapiente, tá? Aí você chama a Bárbara no privado que ela te orienta direitinho. Ok. Tá bom? Beijo, Gente, pessoal. muito obrigada. Obrigada, Cris. Então, pessoal, boa noite. Em breve também a gente vai ter o nosso Journal Club, dia 30, e a gente espera vocês lá também, porque o tema vai ser bem legal. Aí fiquem de olho no nosso Instagram, que naquele Linktree vai estar disponibilizado o link para vocês se inscreverem, tá? Então, a gente espera vocês semana que vem para mais um encontro científico. Boa noite para todos.